Agora, pontualmente, 17 horas aqui em Matinhos. Existe um programa na cidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola Ativa é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Sextou, boa tarde, Matinhos, boa tarde, litoral do Paraná. Tá começando mais um programa Bola Ativa, mais um Bola Ativa chegando por aqui nessa sexta-feira ensolarada aqui na Namoradinha do Paraná. Fala, Ricardo. Opa, desculpa. Ah, Lucas Pesco, eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura e o que é ruim a gente esconde. É com essa frase do ex-ministro da Fazenda Rubens Recupero, que aliás, se você procurar direitinho, vai estar lá na Constituição Brasileira como um adendo à lei de Gerson, que a gente começa o Bola Ativa desta sexta-feira, 19 de junho. Boa tarde a todos. É isso aí, boa tarde a todos. Então, começando mais esse programaço, esse Bola Ativa, com muita informação, muita coisa do esporte vindo pra você aí que tá ligadinho no 87.5, a primeira do seu rádio, a única do seu coração. Aí se você tá na tua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver conectado aí pelo aplicativo ou pela frequência da 87.5, ligado no Bola Ativa até às 6 horas. Depois vem a Lúcia Soltelo aí fazendo o programa da Lúcia, o Tititi, né? É o Parado Obrigatório. Parado Obrigatório, desculpa. O Tititi é do tempo do EPA, do tempo que o Morro do Boi ainda era bezerro. Pois é, então começando aqui o Bola. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Mereceu. Começando aqui o Bola Ativa, lembrando a você que quer participar aqui do nosso programa, pode deixar aqui a sua mensagem pra gente no 34732794, telefone e WhatsApp aqui da Rádio Ativa FM, ou então na nossa live, entra na caixa de comentários lá em facebook.com/Bola Ativa, onde você pode também deixar aí a sua opinião, o seu comentário e deixar o seu joinha. Se não for comentar nada, pelo menos curte ali a transmissão. Para você empreendedor, para você empresário, comerciante aqui de Matinhos, quer associar sua marca com a gente, procure-nos pelos seguintes canais: e-mail bolativa@gmail.com, mensagem inbox em facebook.com/bolativa ou WhatsApp 997230051. Eu quero agradecer a equipe técnica aqui, toda a nossa equipe técnica da Rádio Ativa, porque não tem um trator dentro do estúdio hoje. Não vou elogiar que vai que esse microfone é de lua. Valeu, Carl Silva, um abraço pra você, meu querido, obrigado pelo apoio aí. Fala lá, qual que é a de hoje? Qual que é a primeira de hoje, Ricardo? Pois é, a gente já começa aqui falando sobre a repercussão a respeito da medida provisória 984, a MP 984, que foi assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e que muda aí algumas regras na questão de direitos de transmissão aí por parte de emissoras de TV e tudo isso que vem na esteira. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, o Botafogo das planilhas da Odebrecht, se disse surpreso com a medida provisória que muda essas regras aí sobre os direitos de transmissão dos jogos de futebol. Editada ontem, a MP determina que os direitos sobre os eventos pertencem a um clube mandante daquele jogo. Isso significa que, para transmitir uma partida, a emissora de rádio ou televisão não precisa mais negociar com ambos os times envolvidos, exceto em casos de indefinição quanto ao detentor do mando de campo. Além disso, o próprio clube tem a opção de transmitir os jogos. Outro ponto da MP autoriza emissoras de rádio e televisão a patrocinarem equipes de futebol, inclusive exibindo a marca nos uniformes.
Antes da gente colocar a do Rodrigo Maia, eu até, movido pela curiosidade, por conta do jogo de ontem entre Flamengo e Bangu, eu abri o YouTube na hora para ver como é que estava a transmissão lá na Flá TV, e a transmissão era apenas com som. Tipo, ficava uma câmera focalizando o narrador e o comentarista na cabine, e outra na linha do campo mostrando o banco de reservas, mostrando o Jorge Jesus, nenhuma apontada em direção ao campo. E a Esporte Interativo também estava transmitindo o jogo pelo YouTube, também era só com narração e comentários, não tinha imagens. Vamos soltar aqui a primeira fala do Rodrigo Maia, ele que questionou a forma como o governo editou essa matéria. Ô Ricardo, qual desses aqui? O terceiro. Montar. Não, esse aí. Ah, bom. Vai lá então, fala, Rodrigo. É uma discussão mais profunda do que cabe numa medida provisória, né? Não sei nem se tem toda essa relevância e urgência para uma medida provisória você discutir a questão do tempo da utilização das transmissões em relação a quem tem o direito de decidir por elas. Pois é, essa foi aí uma das falas do Rodrigo Maia, né? A medida provisória foi assinada um dia após o presidente Jair Bolsonaro receber no Palácio do Planalto o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Na ocasião, o chefe do executivo explicou ao dirigente os detalhes dessa matéria. Também na véspera da edição, a Câmara aprovou um projeto que suspende o pagamento das dívidas do Profut pelos clubes de futebol. O presidente da casa, Rodrigo Maia, acreditava que por isso não haveria novas legislações sobre o tema. Vamos ouvi-lo. A outra aí fala do Rodrigo Maia, lá em Brasília. Nós tínhamos conversado com o governo que, com a votação do projeto de lei ontem, não existiria medida provisória. Não entendi porque da edição é um direito do governo. A Câmara vai avaliar sobre todos os aspectos. O Rodrigo Maia que defende que, já que o Congresso terá a obrigatoriedade de debater o futebol brasileiro, que aproveite também para promover mudanças ainda mais drásticas na legislação, como, por exemplo, a criação de uma liga aqui no país, é o que defende o Rodrigo Maia, nos moldes aí da Premier League, da Bundesliga, que são essas organizações que são independentes das federações nacionais de futebol e que organizam aí os campeonatos nacionais. Mas o CNPJ próprio, né? Exato. Mas o que essa medida vai afetar aí na dupla? O que Atlético e Coxa podem fazer aí em frente, diante dessa MP aí do futebol, né? O presidente Jair Bolsonaro assinou essa MP. E o ponto mais polêmico dá ao mandante o poder de negociações dos direitos de exibição de jogos. No sistema tradicional, os veículos precisam fazer acordos com os dois times envolvidos. Os clubes do Campeonato Paranaense têm vínculo com a DAZN, plataforma via internet. Então, no item televisão, essa MP não interfere na sequência do estadual, ainda sem data de reinício. Só que para o Campeonato Brasileiro, nem Atlético e nem Coxa têm contrato para exibição no sistema pay-per-view. O Curitiba também não tem acordo com o canal aberto, inclusive. Então há a possibilidade de que o torcedor veja os paranaenses em outros formatos como o YouTube. Para canal fechado, sem o pay-per-view, ambos assinaram com o grupo norte-americano Turner, dono da marca Esporte Interativo. Essa medida também permite que, enquanto durar a pandemia do coronavírus, os clubes façam contratos de apenas um mês, que favorece, por exemplo, aqui do lado, o Rio Branco de Paranaguá, né? O normal é um contrato mínimo aí de 3 meses. Tanto o Rio Branco quanto o Cianorte se classificaram para as quartas de final do Campeonato Paranaense, mas não tem outras competições nesse ano de 2020. No máximo, vão disputar mais 6 partidas nessa temporada e nada mais. E aí, Ricardo, sabe quem que ficou feliz com isso aí? Deixa eu adivinhar, Fábio Lins Andrade. Não, inclusive o Fábio Lins Andrade está assistindo aqui, valeu, Fábio. Bem lembrado, o Fábio Lins Andrade está ligadinho, está assistindo com você. Valeu, Fábio. Você quer participar aqui da programação? 3473 2764, é isso, né? 3473 27994, perdão. 3473 2794, deu branco aqui, deu bug no cerebelo. Ricardo, sabe quem ficou contente com a notícia aí da MP? Petralha? É o cara que defendia isso desde o começo, né? Ele foi um apoiador do presidente
Bolsonaro desde o começo também. Ele ficou contente aí com a medida provisória 984, o presidente Mário Celso Petralha do Atlético. Ele comemorou muito a edição da MP 984-2020, que alterou a regra dos direitos de arena em eventos esportivos brasileiros. Defensor já de longa data de que o clube mandante seja o único dono dos direitos de transmissão de uma partida, o dirigente acredita que a mudança será positiva para trazer novos nomes para o mercado, ajudando os times a captarem mais recursos com a venda com esse ativo. O Petralha, no entanto, fala que é preciso aperfeiçoar a norma antes de se tornar uma lei propriamente dita. Há um projeto de lei que trata do assunto no Congresso. A MP tem validade de até 120 dias. A preocupação dele é que no futuro as vendas de direitos de transmissão sejam feitas em blocos, como nos principais campeonatos europeus, para fortalecer o conjunto e não apenas poucas equipes. Disse aí o Petralha em entrevista à Gazeta do Povo. Você divide para depois multiplicar, como aconteceu na Espanha, na Inglaterra, Alemanha e França. Explica aí o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha. Pois é, e sobre a MP 984, quem também opinou foram aí especialistas ouvidos pela Tribuna do Paraná, né, a respeito aí das mudanças que podem vir a acontecer, né? Como a advogada Dayana Dalabrida, ela que é sócia do escritório VGP, que atende ao Atlético, que ela disse o seguinte: a Turner, por exemplo, não comprou os direitos dos 20 clubes, mas ampliaria a possibilidade de divulgação dela com os jogos onde os times que ela tem direitos detiverem o mando de campo. Disse aí a advogada Dayana Dalabrida. Ela ainda falou o seguinte: isso aumentaria o valor do seu produto com a possibilidade de transmissão de mais jogos, mas esse é um ponto a ser analisado pelos tribunais, se eles poderiam fazer o uso dessa regra nos termos que trouxe a MP. Não é algo claro. Já o advogado especializado em direito desportivo, Eduardo Vargas, ele disse que os contratos já celebrados não devem ser afetados. No entanto, na opinião dele, o assunto está longe de estar definido. Ele disse o seguinte: evidentemente, empresas que poderão se beneficiar com isso tentarão estender a abrangência e eficácia da medida provisória para contratos anteriores. Na minha concepção, não pode, mas a gente sabe que buscarão subterfúgios para tentar transmitir. É uma situação muito confusa juridicamente e abre uma brecha. Depende muito de como foram formulados os contratos e de que forma eles foram redigidos. Foi o que disse aí o advogado Eduardo Vargas. Quem também se manifestou aí foi o Itamar Cortes, ele que também disse que essa é uma situação aí confusa juridicamente e abre essa brecha aí, vai depender muito de como foram formulados os contratos. Concorda também o advogado Itamar Cortes. Agora eu vou trazer aqui rapidão aqui a posição da Turner e da Globo. Em nota, a Turner destacou que ainda está analisando a medida provisória e avalia os possíveis impactos aí da nova regulação, e a Globo, através de nota oficial, se posicionou também sobre a MP 984. A emissora defendeu que as novas regras não alteram os contratos já assinados. Está aí a posição aí das duas maiores interessadas. Que eu já tinha falado ontem, qual seria a posição referente aos contratos já vigentes. Está aí até dizendo que não há alteração, então... É isso, né? Exato, que não vai haver nenhum tipo de alteração aí drástica, e até as empresas teriam a ganhar com isso, porque teriam aí uma valorização em seu produto, como disse aí a advogada Dayana Dalabrida. É isso aí, então agora 17 horas e 14, 14 ou 14? Fala pra nós. Cara, eu cresci ouvindo 14, mas a primeira vez que eu ouvi 14, peguei esse costume e não parei mais. 17 horas e 14 minutinhos, então. A gente trazendo as notícias, então, aí da MP. Que horas são mesmo? 17 horas e 14. Repita. 17 horas e 14. Tipo Jovem Pan, né? Repita. É isso aí, agora já não é mais 14, 17 horas e 15 minutinhos. A gente trouxe então todas as notícias referente à MP, que foi aprovada, foi decretada aí durante a semana. E agora vamos trazer as notícias aí se tem mais contratação, se tem alguém indo embora dos times aqui da região.
Contratação não tem, mas estou sabendo que tem um empréstimo aí. O Atlético emprestou o zagueiro do Aspirantes pro Guarani. É isso mesmo, o Atlético aí fazendo empréstimo pro Guarani. Aos poucos o Atlético vai dando destino aos jogadores que estavam no time de Aspirantes e não serão aproveitados no grupo principal na sequência da temporada. O último deles foi o zagueiro Valber, que foi emprestado ao Guarani para a disputa da Série B. O defensor de 23 anos disputou 6 das 11 partidas do Furacão no Campeonato Paranaense. Em todas foi titular. Porém, a concorrência na posição fez com que ele não entrasse nos planos do técnico Dorival Júnior. Nos próximos dias, irá para Campinas realizar os exames médicos e os testes de Covid-19 antes de se apresentar aí ao time do Guarani. Tá aí um zagueiro do Atlético indo embora, dando tchau. Aí o jogador Valber, que vai aí pro Guarani de Campinas, né, como foi dito aí pela matéria da Tribuna do Paraná, aos poucos aí o Atlético vai dando destino aos jogadores aí que não serão aproveitados pela equipe ao longo aí do restante da temporada. Quem também não vai ser mais aproveitado, só que lá no Curitiba, é o Ian Couto. Mesmo com o adiamento da janela de transferência para a Europa, o Ian Couto não joga mais pela equipe do Coxa, né? Apesar da mudança de data na janela de transferência do futebol europeu, né, que foi adiada por conta do coronavírus, o lateral direito não deve mais jogar no Curitiba. Embora siga treinando no clube, Ian Couto está apenas aguardando a liberação para viajar e se apresentar ao Manchester City da Inglaterra, para o qual foi vendido no começo do ano. Inicialmente a janela de transferência da Europa seria de 12 de junho a 12 de julho, só que com o adiamento de todas as ligas, uma nova data marcada, ainda sem prazo definido. Até lá o Ian Couto segue impedido de jogar pelo City. Não joga pelo City, também não vai jogar mais pelo Coxa. O Ian Couto aí vai ter que esperar a abertura da janela para poder viajar aí para a Europa. Bom, é isso aí, tem mais uma notícia do Curitiba aqui, né? A notícia do Fábio Bogler. É ele que com apenas 19 anos já possui 5 convocações na seleção brasileira de base. É o jogador, a promessa aí do Curitiba. Ele fala sobre a indefinição das categorias de base na pandemia. Se a indefinição no futebol profissional ainda é grande, mesmo com a volta dos treinos dos elencos dos principais clubes brasileiros, o retorno gradual das categorias de base segue sem um prazo minimamente claro. Essa é a realidade da grande maioria dos clubes brasileiros, e no Curitiba não é diferente. Sem poder treinar desde março, o zagueiro Fábio Bogler, é Bogler, né? Bogler, de 19 anos, uma das promessas da base do Coxa, tem se virado em casa para manter o seu condicionamento físico. Ele mais uma infinidade de atletas que tem vivido essa realidade. O jovem atleta com 5 convocações, aí, como eu já havia dito, pela seleção brasileira da base, no currículo concedeu entrevista aí à Banda B e falou sobre a temporada 2020. Para que muitos pode ser considerado um ano perdido na carreira profissional, inclusive a de Fábio. O Curitiba tem nos apoiado muito, diz ele, né? Passando os treinos para evoluirmos em casa, já que não temos campo para trabalhar. Mas não é a mesma coisa e é realmente quase um ano perdido. Mas não podemos abaixar a cabeça e termos de aproveitar o que o clube não passa, analisou aí o Fábio, que é a revelação, né, do Curitiba. A gente vai pro break, né? E voltamos já com mais informações aí dos times do... O que você quer trazer aí no próximo bloco? Na sequência tem aí o boletim do Paraná, do Rio Branco e mais futebol para você ligado aqui no Bola Ativa. Agora 17 horas e 35 minutinhos. Fique aí, não saia daí. Daqui a pouco tem mais Bola Ativa. Vamos para um pequeno break, nosso comercial. Já voltamos. É isso aí, 17 horas e 22 minutinhos, estamos de volta depois do break de apoio cultural, Ricardo, aqui, depois do nosso break de apoio cultural, Bola Ativa pra você. Mas você viu essa vinheta que entrou aí antes? A sussurrada? É. Como que é? Vai repetir? Ativa.
Essa vinheta aqui é malvada. Aliás, eu estava aqui me lembrando aqui, ontem você falou sobre o Ronaldo, né? Não falei nada, não. Não, o Ronaldo não. O Ronaldo, ele já namorou a Susana Werner, casada com o goleiro Júlio César. Me fez lembrar uma história da final da Copa das Confederações de 2013, que o Brasil ganhou em cima da Espanha, que antes do jogo o Júlio César foi ao campo para aquecer, né, junto com o goleiro reserva da seleção brasileira, e a torcida do Maracanã começou a pegar no pé. Os não flamenguistas da arquibancada começaram a pegar no pé dele pelo passado que a Susana Werner e o Ronaldo tiveram juntos. Começaram umas musiquinhas lá para encher o saco, e o repórter da Transamérica ele foi explicar no ar que a torcida estava cantando umas músicas em, entre aspas, homenagem ao Júlio César. Só que ele para não ficar tão besteirento, ele alterou uma palavrinha na letra da música e acabou deixando o troço mais engraçado ainda. Porque daí ele falando assim no ar: porque a torcida aqui no Maracanã tá pegando no pé do Júlio César cantando isso. Ô Júlio César, como é que é? O Ronaldinho já engoliu sua mulher. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Ele falou, né? Engoliu, pra não dizer que o Ronaldinho comeu. Deixa pra lá. Isso acontece, coisas da vida. Coisas da vida e da comunicação. Não, e pior é que o Júlio César e o Ronaldo são amigos, né? Depois que teve aquela decisão por pênaltis, Brasil e Chile, na Copa de 2014, né? A Globo botou os dois para conversar, porque o Ronaldinho era o comentarista da Globo e o Júlio César era o goleiro. Começaram a conversar no ar ali, daí eu pensei, esses caras mantêm aí. São brother. Eu já pensei que uma hora que o Ronaldo ia virar e perguntar: e aí, a Suzana ainda tem aquela pinta lá eu quero mandar um alô aqui para Marli Delgado e pro Reinaldo Delgado, os dois que estão ligadinhos aí, a Marli e o Reinaldo, pais aí do Gregório, meu grande amigo de infância. Do River? Não. Um abraço para vocês, obrigado pela companhia aqui na live. Faça como eles, entrem na live aí, comentem na live no Facebook, Bola Ativa, Facebook/Bola Ativa. Você vai ter acesso aí à nossa live e pode comentar lá na caixa de comentários que a gente vai falar no ar aqui. Valeu Marli, valeu Reinaldo. E o Fábio Lins que tá aí também. E o Lucas Pesco também entrou. Lucas, apareceu aqui. Vamos trazer as informações aí então dos times do eixo do litoral. Do eixo do litoral. O nosso Rio Branco, o nosso Rio Branco, na verdade a informação não é bem do Rio Branco, né? A informação é do ex-técnico, que me pegou de surpresa, porque eu realmente não sabia que o Tcheco é ex-técnico do Rio Branco. O Ricardo estava me explicando aqui a situação, explica aí no ar já também, que ele não deu essa notícia. É que na volta aos treinos, quando houve a possibilidade aí de se retornar à equipe do Rio Branco, alguns jogadores voltaram e o Tcheco não voltou. E aí o Amaury Knevitz, que era o auxiliar técnico, assumiu o comando do time, e a partir do momento que retornarem os treinos, retornar o futebol, o Campeonato Paranaense aí, ou quem será o treinador do Rio Branco aí no restante dessa temporada será o Amaury Knevitz. Mas falando sobre o Tcheco, ele que treinou o Rio Branco durante a primeira fase do Campeonato Paranaense, ele falou sobre a nova contratação do Paraná Clube, o zagueiro Salazar. Ele elogiou o Salazar, né, dizendo que o seguinte: tenho propriedade para falar sobre o Salazar, pois quando fui técnico do Sub-23 do Curitiba, ele estava no clube. Ele evoluiu muito bem quando cheguei ao Rio Branco nessa temporada, pois precisava lapidar alguns fundamentos devido à sua grande estatura. Vamos relembrar aqui que o rapaz só tem 2 metros de altura, baixinho ele, e que tenho certeza que a liderança dele será um jogador muito útil ao Paraná Clube. O Tcheco também analisou que o Salazar tem um potencial para brigar pela titularidade na zaga paranista. O atleta de 25 anos vai disputar a posição com Thales, Everson, Hurtado, colombiano também, Fabrício e Guilherme Lacerda. Sobre a falou: não sei como estão os jogadores defensivos do Paraná, mas acredito que ele vai terminar no time titular. Será apenas uma questão de oportunidade, disse aí o Tcheco, elogiando a nova contratação do Paraná Clube, o zagueiro Salazar, ex-Rio Branco.
O Rio Branco, que aliás não tem sequer data para treinar, pois a situação que a gente já havia trazido aqui no Bola Ativa, né, em episódios anteriores. Bem no comecinho, né? Bem no comecinho a gente falou sobre isso. O Rio Branco não tem dinheiro nem para bancar os exames, os testes aí de Covid-19. A situação financeira é muito ruim, a equipe não tem recursos para custear esses exames e ainda não reabriu para treinos o estádio da Estradinha, mesmo que a Secretaria da Saúde tenha já permitido a atividade desde o dia 25 de maio. Através de nota oficial, a diretoria do Clube Jaguar afirmou ontem que os jogadores só voltarão quando for determinada a data de reinício do Campeonato Paranaense, que não tem jogos desde o dia 15 de março. O Rio Branco atualmente está com apenas 16 atletas e tem um bom motivo para não contratar mais nesse período de inatividade. Sem calendário nacional, já que não está em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro desse ano, a equipe vai disputar no máximo 6 partidas, todas válidas pelo Campeonato Paranaense. Isso num cenário bastante otimista do Rio Branco chegar na final da competição. No máximo 6 partidas tem para jogar aí no restante do ano o Rio Branco. Se for eliminado pelo Cascavel nas quartas de final, serão apenas 2 jogos. O clube de Paranaguá, porém, já tem vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro, que é a 4ª divisão nacional, para 2020, lá na Série D. Só que, como ainda não há nenhuma posição de retorno do Campeonato Brasileiro, né, não se sabe se a equipe jogará esse ano, né, fora o Campeonato Paranaense. Tá feia a situação do Rio Branco, que não tem grana nem para bancar os exames da Covid-19 aí em seu elenco, que atualmente tem apenas 16 jogadores. Nem valeria a pena ter mais, né? Ainda bem que não tem mais, para não precisar manter aí todos esses jogadores com a folha de pagamento em dia. Eu quero mandar um alô aqui pro Ivo Mendes Júnior, o Ivo Mendes lá, o secretário do planejamento da prefeitura, mandou um alô aqui. Eu mandando um alô para você, pro Rafael Honorato, que é um atleticano roxo, para você que é parmeirense, para toda a galera aí dos amigos da bola que estão ligadinhos aí também. E o Matheus Freitas, que entrou aqui, daí Pesco mandou um abraço para nós. Um abraço aí pro Matheus Freitas, que tá ligadinho na live. Valeu, Matheus. Inclusive, hoje o Bola Ativa está patrocinado por uma gigante inglesa de material esportivo, né? Pode ver. Umbro e Caixa Econômica aqui. Falando da Umbro, porque a minha também. É verdade, o Grêmio também. Patrocinado pela Umbro. Hoje que já vai fazer um mês aqui que a gente tá com o programa. Já fez um mês, né? E é a primeira vez que eu tô vindo uniformizado aqui com o meu time do coração, Atlético Paranaense. Não escondo de ninguém, sou atleticano mesmo. Fala Zelo Rogério entrando aí na live também. Valeu, Zelo, um abraço pra você, meu querido. Obrigado pela companhia. O Matheus aqui, o Campeonato Paulista vai voltar? Pois é, ficou estabelecido aí que já estão liberados os treinamentos para as equipes que disputam a primeira divisão, né? O governo de São Paulo liberou aí as atividades, não os treinos ainda coletivos, mas as atividades individuais, em pequenos grupos. Isso foi liberado. Por enquanto é muito cedo ainda para se pensar em volta do campeonato em si, não tem nenhuma informação nesse sentido, né? No Rio de Janeiro já está liberado, tivemos jogo ontem, inclusive com a vitória aí do Flamengo por 3-0 em cima do Bangu, e segundo aqui a coluna do Mauro César Pereira no UOL, o título é o seguinte: Flamengo e Bangu, 3 gols em campo e 2 mortes no Hospital do Maracanã. O Hospital de Campanha, que foi ao lado do estádio. Caramba. 2 pessoas morreram ontem, segundo informação aqui do Mauro César Pereira em sua coluna no UOL. Sobre o Campeonato Paulista, treinos em pequenos grupos, isso foi liberado, né, pelo governo paulista, e a Federação Paulista de Futebol vai acatar. Agora, a volta do futebol em si, volta dos campeonatos, nenhuma informação ainda a respeito
disso. Tá respondido aí pro Matheus, então, ainda em stand-by, o Luiz Firmino coloca assim, tão sem camisa, ele colocou no plural, tão sem camisa aí. Eu não vou dar uma resposta à altura. Luiz Firmino, tu não me viu sem camisa. O Fábio Lins colocou aqui o seguinte, ressaca tá brava depois do jogo do Flamengo ontem. Imagino, Leandro Santos, um abraço, mandou um abraço aqui pra nós, um abraço pro Leandro Santos, que confirma a audiência aqui na nossa live, valeu Leandro. Matheus Ferreira, vamos São Paulo, isso aí, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Ah, meu Deus do céu, não é possível. O Palmeiras não tem mundial, isso aí todo mundo já sabe. E o Fábio Lins, que Conmebol procurou o Flamengo para verificar a tática usada para a volta a jogar e ser implantada na Libertadores, olha aí. Aqui o triatlon virtual vai acontecer, demais esportes em breve, assim esperamos, disse Leandro Santos. O Leandro, que é narrador aí dos triatlons da Triativa, ele que sempre está fazendo a narração dos eventos aí, um grande abraço, grande parceiro aí do esporte. Tomara que volte de forma virtual aí o mais rápido possível. Fala lá, Ricardo. Não, eu estava aqui só complementando aqui o que disse o nosso amigo o Freitas aqui, o Matheus? É o Matheus Freitas, ele aqui, é nóis, rapaziada, é nóis, Matheus, aí, tudo bem? Valeu pela sua audiência. Ele que é São Paulino, tá? Não, pois é, por isso que eu falei. Ele colocou vamos São Paulo, eu vamos. Vamos São Paulo. Eu brinco com isso. Não, mas o nosso amigo ali falou que a gente tá sem camisa. Cara, se ele me ver sem camisa, não vai fazer a menor diferença, porque eu sou tão peludo que parece que eu tenho um pullover. Pega pra você, Luiz Firmino. Leva pra tua casa. Aqui é informação extremamente relevante aqui no nosso Bola Ativa, informação em cima do lance pra você. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos voltar aqui a falar do Campeonato Carioca, porque o Tribunal de Justiça Desportiva indeferiu o pedido do Botafogo e do Fluminense e mantém a disputa da competição. Por causa da pandemia do coronavírus, os dois clubes haviam entrado com uma ação ontem para não jogarem na segunda-feira. De acordo com a tabela da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, tanto o Botafogo quanto o Fluminense terão jogos marcados para a próxima segunda. O presidente do TJD do Rio de Janeiro, Marcelo Jucá, indeferiu ontem os pedidos de liminar de Botafogo e Fluminense e manteve a tabela do Campeonato Carioca, inclusive, já recomeçou o Campeonato Carioca com o jogo do Flamengo, ontem 3-0 em cima do Bangu. Então, essa liminar foi indeferida e, pelo menos por enquanto, Botafogo e Fluminense terão que entrar em campo para jogar aí segunda-feira, ainda estão com seus jogos marcados para a próxima segunda, na sequência aí do Campeonato Carioca. Saindo do Campeonato Carioca e falando aqui da Copa do Nordeste, a Lampions League. Lampions League. Pois é, os torcedores estão se dividindo entre Recife e Salvador, que são aí as duas opções para sediar a reta final da Copa do Nordeste. Saiu uma pesquisa lá e o empate técnico mostra que a decisão da sede única ainda vai render muito debate entre o público. A capital pernambucana, Recife, tem uma ligeira vantagem. Tem 46,70% dos entrevistados preferem Recife. Agora 44,87% preferem Salvador, a capital da Bahia. Em um distante, mas num longínquo terceiro lugar, vem aí Fortaleza com apenas 8,43% das intenções aí de favorinha, sabe, que aconteça a reta final da Copa do Nordeste lá em Fortaleza. Segundo a enquete do Globoesporte.com aí, né? O pessoal votou e então o preferido aí, o queridinho da galera, Recife, para sediar. Recife com Salvador logo atrás, né? Tá bem empate técnico, bem quase parelho, Segundo a margem de erro do Ibope, 3% para cima e 3% para baixo. E Recife e Salvador aparecem abraçados. E olha só, quem traz notícias boas aqui é a Conmebol, né? Que mantém o início das eliminatórias para setembro. Boa porque já dá uma esperança, né? O torneio deveria ter começado em março, mas foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. E o Conselho da Conmebol manteve para setembro a data de início das eliminatórias da Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2022. É isso mesmo.
Esse torneio que era para ter começado em março foi adiado por causa da pandemia aí do coronavírus. A decisão da reunião foi realizada por videoconferência na manhã desta sexta-feira. O que é, Ricardo, que você tá rindo? Não, que depois do lance aí do pullover, aí o Luiz Firmino respondeu o seguinte: tô fora. Tô fora. Ele que ainda pergunta pra você o seguinte: pode ir sem camisa? Aí eu acho que você esqueceu de pôr azul. Não, aqui pode sim. Não esqueci. Eu sabia que eu vi com a camiseta do Atlético que ia dar B.O. Ainda mais com coxa branca do outro lado aqui, o Luiz, que é sofredor, mas vou fazer o quê? Eu não vou fazer muito comentário do coxa aqui, senão depois eu sou malhado. Falou, Luiz. Então tá dada notícia aí para setembro, as eliminatórias da Conmebol. E Lucas Pesco, as falhas do Davi Luiz na última partida do Arsenal ainda continuam dando o que falar. Ele quase que foi contratado aí pelo Cruz Alta, né? Pelo Cruz Alta, mas depois de ter aí a contratação descartada pela equipe do Cruz Alta, né, o Davi Luiz está tendo aí que aguentar críticas até de ídolos do Liverpool e do United, que detonaram o zagueiro, né? Davi Luiz nunca aprende e não tem futuro no Arsenal, foram alguns dos comentários, né? A atuação desastrosa de Davi Luiz na derrota do Arsenal por 3-0 para o Manchester City, no dia em que a Premier League voltou após mais 3 meses, repercutiu. E a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco aqui do Ativa Notícias, quando também vamos trazer informações do esporte a motor para você que está ligado aqui no nosso Bola Ativa. Acabei de notar que falei Ativa Notícias, mas vamos corrigir o nosso Bola Ativa desta sexta-feira. É isso aí, agora 17 horas e 39 minutinhos, a gente vai pro break de apoio cultural agora. E voltamos já com mais Bola Ativa pra vocês. Fique aí, não saia daí, até daqui a pouco. Pessoal da live, entra lá na live no Facebook, que estamos ao vivo, e a cores lá também, pode comentar lá pra fazer a interação com o ouvinte. Valeu, até daqui a pouco, fique aí. Estamos de volta, Bola Ativa, voltamos com o finaleira da notícia do Davi Luiz, que ficou pro próximo bloco. Pois é, o Jamie Carragher e o Gary Neville, né, ex-jogadores aí de Liverpool e Manchester United, detonaram a atuação do brasileiro durante a transmissão da TV dessa partida. O Carragher foi perguntado no intervalo se o brasileiro poderia ser perdoado por seu erro no primeiro gol do City, e disse o seguinte: eu acho que não, isso já aconteceu com muita frequência antes, uma falta de concentração. Talvez ele tenha achado que era uma jogada fácil, não à toa que está no banco, não há futuro para ele no Arsenal na próxima temporada, disse o Carragher. Já o Gary Neville disse o seguinte: eu não tenho palavras, né? Isso aí referente à expulsão do Davi Luiz no pênalti que originou o outro gol, né, que a equipe do Arsenal sofreu, né, nessa derrota aí para o Manchester City. Portanto, não está com moral nenhuma ali o Davi Luiz, nem com o Carragher, nem com o Gary Neville, nem com o Cruz Alta, nem com ninguém. Aí o zagueiro Davi Luiz. Talvez o Rio Branco queira ele, né? Talvez. É uma possibilidade. Alô, atenção, alô, aí. A Mauric Neves, novo nome no mercado. Agora, para fechar aqui rapidão aqui as informações do futebol europeu, o Benzema ultrapassou o Puskás, se tornando o 5º maior goleador do Real Madrid, né? Com gols na vitória sobre o Valência na retomada do Campeonato Espanhol, o atacante francês chega à marca de 243 gols pelo Real, 503 em jogos oficiais. Portanto, ultrapassou aí o húngaro Ferenc Puskás, que havia marcado 242 gols. Assim, Benzema entra na lista dos 5 maiores goleadores da história do Real Madrid. É isso aí, agora 17 horas e 45 minutinhos.
O que você ia falar? Você tava dando risada aí no break, eu não sei por quê. A gente ia falar do motorizado hoje, né? Esporte a motor. Esporte a motor, mas antes a gente pode falar aqui do acidente com o Zanardi. Alessandro Zanardi, que é multicampeão paralímpico e ex-piloto da Indy e Fórmula 1, que se acidentou durante um evento ao perder o controle da handbike e bater em um veículo pesado italiano. Está sendo submetido a uma neurocirurgia. Notícia agora de 1h da tarde, que diz que ele estava sendo submetido ainda pela cirurgia. Ele que foi levado de helicóptero após o acidente, o Alessandro Zanardi, que se envolveu aí nesse acidente nesta sexta-feira. Pode falar. Handbike, que é aquela bicicleta controlada com as mãos, né, para quem é paralímpico, né, eu prefiro dizer paraolímpico. Eu acho paralímpico uma palavra que arde nos ouvidos, mas enfim, ele já havia até disputado competições desse tipo, ganhou medalhas. O Alessandro Zanardi, ele que antes ele teve passagens aí pela Fórmula 1, pela Fórmula Indy. Na Fórmula 1 ele teve uma carreira discreta, teve uma passagem lá no início dos anos 90, não acabou indo muito bem, foi para a Fórmula Indy, né, onde foi bicampeão nos anos de 97 e 98. Assim, ele retornou à Fórmula 1 logo depois, pela Williams, uma história muito parecida aí com o Jacques Villeneuve, né, que é aquele piloto que foi campeão na Fórmula Indy e acabou sendo trazido à Fórmula 1 via Williams. A diferença é que o Villeneuve conseguiu ainda um título, foi campeão em 97. O Alex Zanardi não foi uma passagem muito boa dele na Williams e na Fórmula 1. E aí, em 2001, ele sofreu um acidente numa outra categoria de automobilismo lá na Alemanha, onde acabou aí tendo as suas 2 pernas amputadas. Só que ele era um sujeito que era extremamente de boa com isso, era muito brincalhão. Me lembro que pouco depois que ele perdeu as pernas, ele já começou a andar já com próteses, e disputou até por brincadeira algumas provas de turismo. E certa vez, depois de uma prova, a repórter chegou para ele e perguntou: pô, como é que você se sentiu aí na corrida? Ele brincou, falou: olha, eu desci do carro sem sentir as minhas pernas. Ele ainda tirava sarro, ele era um cara bem de boa, bem ok com isso. E assim, depois comecei a disputar aí provas de handbike, né, tendo aí um bom desempenho, só que infelizmente ele teve esse acidente de helicóptero hoje, né? De helicóptero não, de handbike, né? Não, ele sofre, não, exato, handbike, perdão. Ele foi levado de helicóptero ao hospital, né, com esse politraumatismo, o estado é grave, e ele está aí sendo submetido a procedimentos cirúrgicos, o Alessandro Zanardi. Ricardo, o Vanderlei Fernando Gonçalves, o famoso Puga, Lucas Atleticano, tamo junto, mandando um abraço aí pro Puguinha, valeu Puga, valeu, tamo junto. Aí o Pulga, outro que está aí, né, o Vanderlei Fernando Gonçalves, o Luiz Firmino, também o João Vitor, todo esse pessoal aí, obrigado pela audiência de vocês. Agora, outras pessoas, a gente segue aqui falando sobre esporte motor, mas agora com uma notícia boa, né, uma notícia aí para deixar você animado aí nesse fim de semana, você ouvinte, né, para mostrar que coisas boas também acontecem, né? Os pilotos da Copa HB20, o Lucas e o Cristiano Bornemann, organizaram uma rede de solidariedade que arrecadou cerca de 1,5 toneladas de alimentos não perecíveis e 20 mil frascos de álcool spray aerosol na última semana. A arrecadação teve o apoio da Hyundai Brasil, que é a patrocinadora dos 2 pilotos. Os principais responsáveis pela doação, né, correm na mesma equipe na Copa HB20. Eles organizaram em torno de si uma rede com patrocinadores, apoiadores e os organizadores da categoria para auxiliar, né, o governo do estado aqui do Paraná nesse momento difícil, né? O Cristiano Bornemann, ele disse que a iniciativa surgiu para acompanhar outras ações de solidariedade. Vamos ouvir, portanto, o que disse aí o piloto da Copa HB20, o Cristiano Bornemann. Semana passada eu fui escalado por um dos patrocinadores para fazer uma ação e durante esse evento surgiu a vontade assim de fazer alguma coisa a mais, de a gente poder participar ativamente.
E aí surgiu a ideia de a gente montar essa campanha, porque um dos nossos patrocinadores já tinha feito a doação ao Estado, logo no começo da pandemia, de 20 mil frascos de álcool gel. Então foi de uma maneira assim inusitada, de certo modo surpresa, uma conversa informal entre piloto e patrocinadores, e em 3-4 dias nós já tínhamos arrecadado 1,5 tonelada de alimentos. O outro piloto, o Lucas Bornemann, ele também falou, destacando aí que a iniciativa mostra um lado do automobilismo que muitas pessoas ainda não conhecem. Vamos ouvir aí o Lucas Bornemann. O automobilismo é um esporte, apesar de o piloto estar dentro do carro sozinho, ser um esporte individual, a gente sempre fala que é o esporte individual mais coletivo que existe. E essa ação de a gente fazer essa doação mostra muito isso, né? A gente, conversando com alguns patrocinadores, surgiu a ideia, surgiu essa chama, falou com um, falou com o outro, todo mundo se uniu e resolveu fazer essa doação, que eu acho que é muito importante nos dias de hoje. A gente está um ajudando o outro, né? Eu acho que é um momento onde quem pode ajudar tem que ajudar mesmo. Tá aí o Lucas Bornemann, piloto da Copa HB20, que é realizada desde março do ano passado e tem 3 etapas aqui no Paraná, em Curitiba, Cascavel e Londrina. A categoria, uma das mais acessíveis do cenário nacional, financeiro e esportivamente, acompanha o calendário da Copa Truck, contando com um grid composto apenas por modelos HB20. Os produtos que foram aí arrecadados pelos 2 pilotos foram entregues ao governo do estado ontem, sendo recebidos pela primeira-dama, Luciana Saito Massa, ela que preside o Conselho de Ação Solidária. Os alimentos foram encaminhados para a Defesa Civil e vão ser distribuídos nos próximos dias para famílias carentes. Já os frascos de álcool gel foram entregues à Secretaria de Estado da Saúde para serem usados em unidades hospitalares por profissionais da área. Tá aí essa rede de solidariedade organizada por esses 2 pilotos aí que conseguiu 1,5 tonelada de alimentos e 20 mil frascos de álcool gel. Todo esse material foi repassado à administração estadual. É isso aí, agora 17 horas e 52 minutinhos. Vai chegando ao fim, né? Mais um Bola Ativa dessa sexta-feira, que na segunda-feira vai estar disponível aí no YouTube, o nosso podcast. É isso mesmo, você que acompanhou o programa de hoje e quer ter acesso ao nosso podcast, entra lá no YouTube. Amanhã já. Amanhã? Ah, é verdade. Amanhã daí é pro pessoal fazer a maratona em casa. Nossa, se possível, escutem todos os episódios até aqui, tirem a manhã de sábado. Para fazer isso, é o trabalho de casa passando para vocês ouvirem. Daí o podcast Bola Ativa, cada podcast ele tem um teminha ali, o Ricardo faz um negócio bem legal. Veja lá qual, se não quiser assistir todos, claro, escutar todos, veja qual mais lhe interessa, escute o nosso podcast, que nada mais, nada menos é a gravação dos nossos programas aqui ao vivo da Rádio Ativa. A hora que você quiser. É isso aí. Agradeço, até amanhã. Até amanhã, até segunda. Eu até amanhã, é verdade. Até eu amanhã. Sim, até segunda. Eu até amanhã no Lucas Pesco Nativa, 1h e o Ricardo, então, até segunda. Fique agora com a hora do Ângelos e depois o programa da Lúcia Sotelo, Parada Obrigatória. Tchau.